Olha que fatos curiosos que eles nos narram, que eu acho importantíssimo a gente considerar. Primeiro, diz o seguinte, que à medida que as civilizações avançam, elas vão liberando os planetas para os animais e as plantas, de modo que os homens se concentrarão em pontos muito específicos, não irradiarão mais a sua civilização, não será uma civilização espalhada. Ela será concentrada em regiões específicas, em pontos que a gente pode chamar, vamos dizer assim, de cidades. E diz que essas cidades serão como que estados. Não haverá fronteiras municipais, estaduais, países, nada disso, desaparece tudo, bandeira, não tem mais nada. E não haverá, aí é um lance interessante, não haverá um governo do mundo. Porque hoje há uma grande luta para que haja um governo mundial. Mas isso é uma corrente espacial que deseja colocar a Terra submissa a um grande ordenamento interplanetário. Um império muito importante que congrega muito sistema dessa região da Via Láctea e até de outras galáxias. Mas o que deverá vigar aqui na Terra é um modelo de civilização semelhante ao que nós tínhamos originalmente antes de virmos para cá, que é uma civilização do indivíduo só, do indivíduo isolado, do indivíduo que se congrega em comunidade, não por necessidade de uma imposição de cima para baixo, mas voluntariamente de dentro para fora. Isso quer dizer que nós vamos organizar cidades e estados. Cada cidade será como que uma nação e um país. E eles dizem que a relação dessas cidades com os povos do espaço e com as regiões subterrâneas serão relações essas serão muito mais intensas do que as relações de uma cidade com outra. Ou seja, nós estaremos muito mais vinculados ao espaço e às regiões subterrâneas do que uma cidade com a outra. E eles dizem que tenderá a haver uma separatividade em função de estirpes. Isto é, a família humana não se organizará por laços de consanguinidade. Os indivíduos serão livres, em amplo sentido, do campo do afeto, tudo. Só gerarão filhos com a contraparte feminina correspondente. Só com essa contraparte, ou masculina, só gerarão filhos com eles. E todo outro relacionamento, inclusive de natureza sexual, será livre como é livre entre os interplanetários. Não existe a família como nós entendemos aqui. A família só persiste durante o pequeno tempo em que a criança é gerada e nasce. A partir daí, ela entra num outro sistema que já independe dos pais. E os pais novamente se separam. Só ficam juntos na época em que tem que gerar um descendente. E esse descendente é conhecido antes de nascer. Então, só dão passagem àqueles que têm uma estreita relação com o casal. Não é mais como hoje, que é compulsório. Vem quem Deus quer, né? Normalmente, às vezes, botam um santinho e um bandidinho junto, né? E manda tudo para a mesma família. Não vai ter mais nada disso, porque os casais darão origem a seres conscientemente. O processo de reencarnação de criatura será consciente. Você conhece o filho que vai ter. Como, de uma certa forma, muitas mães hoje, através de dons de sensitividade, até se relacionam com os filhos que deverão vir depois, né? Isso será uma coisa absolutamente natural e intensa, num nível de consciência elevado. Aí se une a contraparte, o casal verdadeiro. Esse sim tem condições de gerar um filho. Os outros casais terão na relação amorosa apenas o exercício do amor, do afeto, do convívio. Não será como é atual, que é uma herança do reino animal, conforme eles mesmos explicam, né? E outras alterações que são importantes, em decorrência dessa estrutura, as nossas cidades não terão, elas na verdade serão como se fosse um grande balneário, um grande hotel. As pessoas não têm propriamente, ela tem o seu apartamento, entre aspas, vamos dizer assim, ela tem o seu local próprio, mas não é dela, no sentido de que aquilo pertence à coletividade. São grandes centros
falta coisa para explicar isso, né? É como se fosse uma cidade-hotel, uma grande base. É como uma grande base. Vamos supor, você vem num aparelho voador, pousa naquele local, você tem as suas instalações, tem todas as suas necessidades. O que desaparece, Gilda, é a questão da possibilidade. É como se fosse um albergue, Cosme. As transformações, gente, serão absolutamente incríveis. É difícil a gente estabelecer parâmetros para comparar, né? Porque hoje, por exemplo, como é que isso é a coletividade? Como se dará? Como é que você vai saber o que você vai fazer se não tem estrutura de emprego, mercado de trabalho, se não tem nada disso? Como é que é feito isso? Como é que se governa? Como as decisões de interesse coletivo são tomadas se não existe propriamente um governo? Olha, para vocês terem uma ideia, mesmo no tempo de Atlântida, ainda ocorria esse fenômeno absolutamente fantástico. Os governantes, na verdade, não eram criaturas reais, embora sejam seres encarnados. São expressões da vontade popular tomadas corpo físico. Sacou isso, né? Que loucura! Você vê que sistema de governo radicalmente diferente do nosso. Eu acho que nós temos hoje um grande vazio, esse vazio ao qual se refere, inclusive isso em expressões assim mais chãs, a gente sente um vazio do que fazer, né? Ou a gente se ocupa daquelas coisas que o sistema nos impõe, ou nós nos sentimos inúteis na nossa sociedade. E essas outras sociedades estarão ocupadíssimas, mas não em providenciar o seu sustento, porque isso é providência do sistema. Acabou esse problema. Aí nós estaremos dedicados a recuperar o planeta inteirinho e transformá-lo num novo jardim do Éden. Nós estaremos preparados em formar monitores para viajar no espaço com outros grupos mais avançados, para integrar comissões de visitas, comissões que vão trabalhar com outros povos contra gente primitiva, vão consertar a bagunça que está lá embaixo, vão salvar a terra da morte. Quer dizer, eu acho que nós teremos muito o que fazer, inclusive porque atividades como mineração desaparecem, indústria desaparece, comércio desaparece. Como é que essas coisas vão ser substituídas? Vamos pegar uns exemplos interessantes. Vamos pegar, por exemplo, o caso da indústria. A indústria, hoje, numa ciênciazinha que está começando, é chamada psicotrônica, já se começa a perceber a indústria do futuro. Porque é uma indústria que trabalha com a matriz etérica das coisas e não com a matéria física necessária a fazer. Não precisamos fazer mineração de nada, porque poderemos precipitar matéria num campo de luz, exatamente a matéria escolhida. Teremos alumínio puro, cobre puro, tudo tirado do prana, direto por precipitação exoplasmática. De modo que um relógio, por exemplo, só será feito um só, isto é, uma matriz de luz, que poderá ser multiplicada infinitas vezes, apenas transferindo para a matriz de luz matéria. Acabou a indústria. Como nós conhecemos, acabou completamente. Processamento de tantos recursos minerais e não sei o que, e depois chega nos subprodutos, isso vai ter insumos para outra indústria transformar em outras coisas que vão ter insumos de uma terceira. Aqui, quantas indústrias não participam para fazer um reloginho desse? Né? Quantos insumos não entram em tantas correntes para chegar num relógio que tem vários materiais, né? E processados com níveis de tecnologia, às vezes, muito diferenciados, etc. E assim tudo que a gente pega, né? Tudo que a gente pega. Acaba isso. Por isso, as pessoas que entram em algumas naves, até com o corpo físico, percebem que os objetos podem ser multados à vontade. Isto é, substituir um pelo outro. Note bem, gente, vocês vão ter um copo de luz. É isso que o sensitivo que faz teletransporte transporta. Ele pega o copo de luz daqui e põe para cá, a matéria vai atrás. Assim como o ser sai daqui e vem para cá e se manifesta aqui, a matéria vai atrás, se agrega à luz e conforma o corpo. Isso é a transferência, é a chamada manifestação, né? Isso é uma velocidade inconcebível, porque em nível etérico é muitas vezes mais rápido do que a velocidade da luz no plano físico. Ora, com que rapidez nós podemos transferir essas informações? Civilizações avançadas não constroem disco voador de parafuso e martelo. Fazem a matriz de luz. Chegam num teclado e tic-tic, vamos supor, né? E fazem a composição energética com a
geração energética de todos os materiais, nível de dureza, etc., de todos os componentes, tudo diferenciado, faz isso em luz. Pronto. Aperta um outro botão, aquilo pode se materializar instantaneamente, porque tem a capacidade de agregar prana, baixa frequência do prana em torno, baixa frequência, eles entram em sintonia com a frequência elaborada na matriz. Aí você tem átomos de alumínio, átomos de ferro, átomos dos materiais que forem necessários. Desliga a agregação, aquela matéria volta a ser prânica e fica só a matriz de luz. Quer dizer, o disco voador só dura o tempo necessário que usar. Não temos lixo, não temos detritos, não temos subprodutos, não temos efeitos colaterais, não temos sucata, não temos nada disso. E essa é a indústria do futuro. Daí não temos necessidade de escavocar o planeta. Mais por final que nós vamos começar a desenvolver esses processos. E note bem, o que é curioso, todos esses fenômenos hoje, nós conhecemos, de uma certa forma, através da sensibilidade. Depois será substituído por máquinas. Existem hoje sensitivos que precipitam, fazem matriz de luz e precipitam matéria física. Tem sensitivos que fazem isso, fazem o teletransporte de matéria, trazem matéria de outros lugares, que caem em cima da mesa vindo do nada. Né? Isso tudo será feito depois com máquinas. Hoje já estão avançadas as comunicações com espíritos, né, entre aspas, através de equipamentos eletrônicos. De modo que, inclusive, que essas cidades que nós construiremos no futuro não serão cidades apenas no físico. Haverá lugares nessa cidade que são, entre aspas, elevadores transdimensionais. Vamos dar um nome porque não tem ainda, né? Você entra naquele lugar, você sai na cidade da outra dimensão e já tem o seu corpo físico. Quando você passa de volta, você sai na física já com o seu corpo físico. Hã? É um em horas aí, é um sistema incrível. No fundo, você passa por ele e você deixa o seu corpo físico, na dimensão física. E volta e tem o corpo físico. Quer dizer, são cidades interdimensionais, todas são concomitantes. Mas você vai ter a cidade física, a cidade etérica, a cidade astral, a cidade mental, todas no mesmo espaço. Você pode frequentar as diversas dimensões na mesma cidade.